A seguir na Teleli. Locadora Pop. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Locadora Pop. E o assunto de hoje, vampiros. Luc Besson, diretor de O Profissional e O Quinto Elemento, lança nesse mês de agosto a sua versão do Rei dos Vampiros, Drácula, uma história de amor eterno. E a gente aqui do Locadora Pop, por causa disso, decidiu recomendar para vocês 4 filmes sobre vampiros. E contar a origem do mito, como essas criaturas surgiram na literatura e como elas foram influentes para toda a cultura pop. Então, vamos lá. O mito do vampiro, ele data até da era pré-histórica. Essa ideia de um monstro que absorve o sangue e a essência das pessoas é algo que existe praticamente em todas as culturas. O vampiro, como a gente entende, ele surgiu na região da Europa Ocidental, nos Balcãs. Mas o arquétipo do vampiro, como a gente entende hoje, começou com o escritor John Polidori, em seu livro O Vampiro. Também que serviu de influência foi o livro Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que foi um marco na cultura pop por ser um livro que falava muito sobre a atração homossexual entre mulheres. Então era algo muito diferente mesmo na época. Mas a pedra pivotal da literatura de vampiros, é claro, foi o livro de Bram Stoker, O Drácula, lançado em 1897, sobre o Conde Drácula e a sua sede insaciável sobre sangue. E, baseado por causa desse livro, toda a cultura pop foi afetada pela ideia do vampiro. Aristocrata, bonitão, que é um lobo em pele de cordeiro. Então, eu separei aqui 4 filmes para recomendar a vocês que são totalmente influenciados pelo Drácula. Obviamente, tem que começar por ele, o filme dos filmes de vampiro. E, na minha opinião, o melhor filme do Drácula, Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola, o mesmo diretor de Poderoso Chefão. Cara, eu amo esse filme, a estética dele é maravilhosa. E ele é vendido muito aí por conta de ser a adaptação mais fiel ao livro, o que não é verdade. Existem muitas diferenças em relação ao livro, mas todas muito boas, muito interessantes. O Coppola transformou o livro do Drácula, a história, muito mais num romance proibido do que de fato numa história de terror, né? Nesse filme, Jonathan Harker vai até a Transilvânia tentar vender um terreno na Inglaterra para o Lord Drácula, o Conde Drácula. E ele fica preso no castelo, porque Drácula tá tentando beber o sangue dele, e ele foge. Nessa fuga, de volta pra Inglaterra, a gente conhece os outros personagens. A Mina Harker, a sua esposa, e dá pra dizer que é a protagonista do livro, e Lucy Estera, sua melhor amiga, e seus 4 pretendentes, que querem casar com Lucy. E nesse meio tempo, Drácula também chega na Inglaterra e começa a aterrorizar a cidade de Londres. E, cara, esse enredo é sim o enredo do livro, mas como eu falei, é muito mais uma história de amor proibido entre a Mina e o Drácula do que em si uma história de vampiro. Não que seja um defeito, não que seja algo ruim. É muito interessante ver essa outra perspectiva que o Coppola colocou. Eu gosto muito também da sensação de medo, de monstruosidade que o Drácula passa nesse filme. Quando ele tá presente, é como se as leis da física não afetassem ele, como se só a presença dele fosse tão maligna que tudo se altera, cara. Esse filme, Gary Oldman como Drácula, é o meu Drácula favorito. Meu próximo filme da lista é Vampire Hunter D Bloodlust, dirigido por Yoshiaki Kawajiri e baseado nos romances de Vampire Hunter D, escritos por Hideyuki Kikuchi. O filme foi lançado em 2001 e ele é uma adaptação do terceiro livro da saga. Calma, vocês vão conseguir assistir o filme independente do livro e do filme anterior. Ele funciona independente. E é a história de D, o caçador de vampiros, que é contratado para resgatar uma menina chamada Charlotte, que foi sequestrada por um lord vampiro chamado Meyerlink. Durante esse meio tempo, D descobre que ele não é o único caçador que está atrás de Charlotte. Existem outros caçadores. E nesse meio tempo também, na busca por Charlotte, ele percebe que talvez Charlotte não tenha sido exatamente sequestrada. E que tem coisas a mais nesse suposto sequestro. Cara, Vampire Hunter D é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida. É uma estética quase perfeita.
O visual dele é maravilhoso. Influenciou muita coisa. Há quem diga que ele influenciou o visual do Hugh Jackman no filme do Van Helsing, né? E é muito parecido mesmo. Eu gosto muito do, do tom sombrio, meio melancólico. Os personagens são todos muito estilosos. E por mais que seja um filme de vampiro, ele não necessariamente é um filme de fantasia sombria ou uma história gótica. Ele é essas coisas também, obviamente, porque é uma história de vampiro. Mas ele também é um filme de ficção científica, porque se passa no futuro. E tem toda uma discussão social entre a guerra entre os humanos e os vampiros. Nesse mundo de Vampire Hunter D, a nobreza são os vampiros. Ou seja, existe uma diferença de classe entre os humanos e os vampiros, que é muito interessante e levanta várias discussões que o filme deixa em aberto pra gente pensar sobre ele. É um filme maravilhoso, cara. O embate final desse filme, a luta final é de tirar o chapéu de tão maravilhosa. O próximo filme da lista é Os Garotos Perdidos, de 1987, dirigido por Joel Schumacher, que sim, é o diretor dos filmes do Batman dos anos 90, o Batman e Robin e o Batman Forever. Sim, é ele. Mas ele é um bom diretor, gente. Cara, Garotos Perdidos é a história de Sam e Michael, que se mudam para uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos e descobrem que ela tá infestada de vampiros. E existe uma gangue de vampiros na cidade. E durante a mudança, Michael é transformado num vampiro. Porém, a transformação não está completa. Ele ainda vai se transformar no vampiro totalmente. Então, seu irmão Sam decide de algum jeito parar a transformação do irmão. Como? Matando o vampiro mestre, o vampiro que mandou transformar o Michael. Esse filme ele é muito interessante, cara, porque ele é uma reinterpretação do conto do Peter Pan. Os vampiros são usados como uma metáfora para a imaturidade juvenil por causa da ideia que eles nunca envelhecem, eles nunca morrem, então para sempre eles são jovens. Então toda a ideia é que as pessoas transformadas vão ser para sempre maturas, para sempre jovens, assim como os garotos perdidos do Peter Pan. Outro filme que ele é muito influente da cultura pop, o visual punk rock dele, a montagem, as músicas, o visual do Kiefer Sutherland como o David, né, o vampiro inimigo principal, cara, maravilhoso. é, as cores do filme, o azul, o vermelho. E como o filme é produzido pelo Joel Schumacher, ele é produzido pelo Joel Schumacher e pelo Richard Donner, óbvio, tem referências ao filme do Superman de 1978. Tem uma cena numa loja de quadrinhos que eles falam do Superman. E falam do Batman, que o Joel Schumacher foi dirigir depois. É óbvio, é claro que ele ia fazer isso, né? E, cara, eu recomendo muito esse filme, porque esse filme é muito estiloso, muito anos 80. Ele é uma cápsula do tempo que retrata bem como era a época, e isso é muito legal. E eu gosto muito também, porque eu sou muito fã de Peter Pan também, então é legal ver uma versão do Peter Pan heavy metal, rock and roll, e os vampiros serem mega agressivos, as cenas são muito legais, as cenas de batalha, as cenas de luta, né? A batalha final também desse filme entre o Michael e o David é ótima, inesquecível, e o Joe Schumacher provando que, por mais que as pessoas tenham criticismos com ele, ele é um baita diretor. E é incrível esse filme. Assistam, Garotos Perdidos. O último filme da minha lista, claro que eu vou falar do filme de vampiro, dos dois bonitões de Hollywood, Tom Cruise e Brad Pitt. E é claro que é Entrevista com o Vampiro, de 1994, baseado no romance de mesmo nome, da Anne Rice, que eu sou muito fã. E Entrevista com o Vampiro é a história de Louis, transformado em vampiro pelo vampiro Lestat. E todo o processo dele de transformação de vampiro, como ele muda de pessoa para um monstro e como ele vai se lamentando da vida dele ter sido roubada dele, né? O Lestat basicamente o Lestat que fez isso. Outro filme também muito influenciado por Carmilla, essa ideia da atração homossexual entre os personagens, está tanto no livro quanto no filme do Entrevista com o Vampiro. Ela fica mais ali subentendida, mas meio que é óbvio que é isso, né? E, cara, esse filme é a prova de que cinema, história, trama é personagem. O Louis é um excelente personagem, o desenvolvimento dele e toda a mente dele mudando de pessoa normal que a vida amassou pra um vampiro é sensacional. O Louis é conhecido por ser um personagem que fica lamentando e reclamando muito. Cara, pra mim isso é o ouro do filme. Porque a gente vai entendendo qual é o peso de você virar um monstro que tem que matar pessoas e como você é jogado pra fora da sociedade. Isso é uma metáfora pra várias coisas, pra grupos marginalizados da sociedade, pra pessoas que se sentem deslocadas.
ou para pessoas que perderam alguém, até porque o Louis é alguém que perdeu a família muito recentemente dentro da história, né? E isso é um reflexo da própria autora, Anne Rice, que um ano antes de lançar o livro perdeu a sua filha para leucemia, que é um câncer no sangue, né? Sangue, vampiro. E que serviu de inspiração para a própria personagem Cláudia, de dentro do filme e do livro, né? Uma criança que bebe sangue para ser imortal, né? E, cara, é muito tocante essa história, ela é muito emocionante, muito sincera emocionalmente. O Lestat é um anti-herói maravilhoso, magistralmente interpretado pelo Tom Cruise. E o final é só uma carta de amor a toda a cultura do vampiro, tudo que eles representam. E o Louis é um baita vampiro. Dá pra ver que eu gosto mais do Louis do que do Lestat, né? Claro, eu gosto muito mais do Louis. E é muito engraçado ver a Kristen Dunst, a jovem Mary Jane nesse filme, bem pequenininha. E, cara, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre Entrevista com o Vampiro é... Assistam, leiam e sintam. Tenham paciência com o Louis, a paciência que o Lestat não tem, né? Durante o filme e o livro inteiro. E esses foram os filmes da minha lista de vampiros. Você gostou? Então curta, comenta, manda pra aquele seu amigo que gosta de vampiros. Eu sou muito fã de vampiros, cara. Eu tinha que fazer esse vídeo. Então eu agradeço a todo mundo que veio até aqui no vídeo. Muito obrigado e esse é o Locadora Pop. A gente se vê outra hora.